Fala, meus queridos e minhas queridas. Muito prazer, professor Natanael aqui, professor de Direito Processual Penal e Direito Penal Militar. Nessa oportunidade, nós vamos trabalhar uma disciplina de extrema importância para o concurso da PMGO e, por esta razão, eu te convido para cumprir comigo parte da missão 62 da nossa mentoria avançada PMGO. Vejam só. Na missão 62, nós vamos trabalhar os crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Inicia-se com o artigo 149 do CPM e é um crime que basicamente cai em toda prova que cobra-se direito penal militar, principalmente em provas de carreiras policiais militares dos estados. Então, galera, perceba que eu vou trabalhar com vocês o ponto de vista doutrinário e também a literalidade da lei, como óbvio, que afinal de contas, o Código Penal Militar é o principal instrumento do direito militar, tá certo? Em relação, é claro, ao Código Penal castrense. Então tá aí na tela, vamos lá. Direito Penal Militar, nós vamos cumprir parte da missão 62 dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, tá certo? Como eu disse para vocês, vamos inaugurar aqui o título 2 do Código Penal Militar. Olha aí, ó. Dos crimes contra a autoridade militar ou disciplina militar. Senhores, a partir do momento que inicia-se a carreira militar, no ato da incorporação policial militar, você perde o RG civil e recebe um novo RG militar. Professor, então, peraí. Quando eu ingressar na Polícia Militar, aquele RG que eu sempre levo para apresentar meu documento não vai mais existir? Senhores, esse RG você vai deixar de lado. Você vai receber um novo RG, o RG militar. Mas quando você recebe esse novo RG, um RG militar, um nome de guerra, você também recebe deveres, tá bom? Obrigações. Você tem que respeitar a autoridade, hierarquia e disciplina militar. Uma vez violada a autoridade militar, a disciplina militar, você pode cometer ou um crime militar ou uma transgressão disciplinar, tá bom? À luz do CEDIM, Código de Ética e Disciplina dos Militares de Goiás. Nessa oportunidade, o que cai na sua prova são os crimes militares, tá bom? Previsto no Código Penal Militar, sobretudo em tempo de paz. E esse crime que nós vamos trabalhar agora, como eu disse, inaugura aí os crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Se não, vejamos. Tá aí na tela. Os crimes contra a autoridade disciplinar militar, vamos trabalhar o crime de motim, tá bom? Vamos trabalhar o crime de motim. E também vamos trabalhar o crime de revolta. Vamos trabalhar aí as distinções e a discussão doutrinária. Galera, olha só. Primeiro, crime de motim e crime de revolta. Ambos os crimes são crimes de autoria coletiva necessária. Como assim, professor? O crime só pode ser praticado por mais de uma pessoa. Então, no mínimo, 2 militares devem reunir-se, como eu vou mostrar aqui para vocês. É um crime de autoria coletiva necessária. Existe mais de um agente para a prática do crime de motim e o crime de revolta. No final da aula, eu vou trabalhar com vocês o crime que um só militar pode praticar, tá bom? Pra gente trabalhar aí as divergências, fechou? Tá ótimo. Com os exemplos que eu vou citar aqui na aula, vocês vão perceber que fica muito fácil de entender o crime de motim e o crime de revolta. Inclusive, vou trabalhar com vocês os exemplos práticos, rotineiros que eu presencio aí na minha atividade policial militar, tá certo? Vamos lá então, galera. Tá aí. O que é, olha aí, ó. O que é, professor, motim? O que é motim? Nós vamos responder isso agora,
tá bom? O que é motim? Galera, olha aí, ó. Motim é o ato de quê? De reunirem-se militares. Se eu digo militares, então é mais, olha aí. Se eu digo militares, obrigatoriamente mais de um, tá certo? Obrigatoriamente mais de um, tá certo? Assemelhados, professor. Galera, a palavra assemelhados, muito embora esteja previsto no Código Penal Militar, mas ela caiu por terra, tá bom? Porque o assemelhado era um servidor civil lotado dos Ministérios da Marinha, Exército ou Aeronáutica, não existe mais, tá certo? Figura de assemelhado não existe mais, muito embora ainda esteja previsto no Código Penal Militar, tá certo? Agora vamos trabalhar aí a figura dos militares. Então, no mínimo, 2 militares devem estar presentes para a prática desse crime. Por isso que eu falei para vocês, é um crime de autoria coletiva necessária, no mínimo 2. Tá bom então, professor. Então, o que é motim? É a nossa pergunta. O que é motim? É o ato de reunirem-se militares ou assemelhados, olha aí, ó. Praticando o que, professor? Ora, eles devem agir, né? Olha aí, cadê meu marca-texto? Tá aqui. Então, eles vão agindo, né, contra a ordem recebida de superior. Então, eles estão agindo contra a ordem recebida de superior. Primeiro, para que haja esse crime, deve haver uma, olha aí, primeiro de tudo, deve haver uma ordem, não é isso? Ou seja, militares receberam uma ordem no inciso 1. Um superior deu uma ordem e os militares agiram contra essa ordem. Professor, eu quero um exemplo para que eu possa entender com esmero esse dispositivo. Pois bem, eu vou te dar um exemplo. Na minha área de patrulhamento, há um quartel do Exército, tá certo? E aí, os militares eles realizam aquele policiamento, aquele patrulhamento a pé. Militares do Exército. Imagina você que um capitão, ele chega em 2 soldados e fala: soldados, militares do Exército, realizem o policiamento, realizem o patrulhamento a pé nas adjacências do quartel às 18 horas. É uma ordem. Ótimo, veja, teve uma ordem? Teve. O capitão falou: soldados, realizem o patrulhamento a pé nas adjacências do quartel. O que eles fazem, os militares? Eles saem do quartel às 18 horas, beleza? Mas eles vão lá para a praça cívica. Ficam lá conversando. Peraí. Em nenhum momento eu falei para você ir para a praça cívica, militares. Vocês estão agindo contra a ordem recebida de um superior, portanto, crime de motim, tá certo? Portanto, crime de motim. É muito comum vocês visualizarem os militares do Exército ali fazendo esse patrulhamento a pé. É uma ordem recebida do superior. Se eles agirem contra essa ordem, portanto, crime militar, crime de motim, tá certo? Beleza? Veja, galera, detalhe. Os militares em nenhum momento falam assim: ô capitão, não, eu não vou executar a ordem. Eles não falaram isso. Eles agiram contra aquela ordem, mas não há uma negativa expressa. Capitão, eu não vou executar. Ponto. Certo? Simplesmente, eles agiram contra aquela ordem recebida de superior. Beleza, vamos continuar. Professor, tem outra forma? Tem sim. Olha aqui, galera. Ou eles agem contra a ordem recebida do superior, ou ele nega a cumpri-la. Agora sim, professor, é o que o senhor acabou de falar. Exatamente. Nesse segundo plano, os militares falam assim: não, eu não vou, capitão, eu não vou realizar o patrulhamento a pé às 18 horas. Veja, é uma ordem legal. Recebida de superior, negaram a cumprir a ordem, crime de motim. 2 são as possibilidades do inciso 1. Primeiro, eu recebo a ordem do meu superior,
em nenhum momento eu nego, mas eu estou agindo contra aquela ordem. Ao invés de realizar o patrulhamento a pé no quartel, eu vou para a praça cívica e fico lá. Veja, agir contra a ordem. No segundo plano, eu nego de plano. Olha, não vou realizar o patrulhamento a pé e ponto final. Tá certo? É isso. Duas são as possibilidades da prática do crime de motim no plano do artigo 149, inciso 1 do Código Penal Militar. Tá certo, senhores? Podemos avançar agora para o inciso 2, ainda respondendo o que é um crime de motim. O que é um crime de motim? Você já sabe. Reunirem-se militares ou assemelhados, agindo contra a ordem recebida de um superior, agir contra aquela ordem, ou eu de plano nego a cumpri-la. Mas tem mais possibilidades da prática do crime de motim, tá certo? Vamos responder mais perguntas aí. Tem mais possibilidade do crime de motim? O que é um crime de motim? Olha aí, ó. Reunindo-se militares ou assemelhados, recusando obediência a superior. Só que tem uma condição. Se, né? Se. Qual é a condição? Se estiverem agindo sem ordem ou praticando violência. Se estiverem agindo sem ordem ou praticando violência. Por exemplo, galera. Por exemplo, vamos lá. Pensa vocês comigo que num alojamento de cabos e soldados, alteração total, cabos e soldados, alteração total, esteja agindo ali uma briga generalizada entre cabos e soldados, uma agressão mútua, violência, tá certo? Aí chega o superior, chega lá o major e fala, atenção, cessou a briga. E eles, ó, expressão do militarismo, caga para a ordem do major. O major foi categórico, cessou a violência, ponto. E eles continuam a violência, crime de motim. Crime de motim. Percebam, os militares estão agindo ali sem ordem, praticando ali uma violência, e o major expressamente fala, cessou a agressão, ponto. E os militares permanecem ainda praticando violência, crime de motim, tá bom? Aqui, basicamente, senhores, perceba que o inciso 2 viola claramente a autoridade. Por quê? Esse crime de motim e revolta não são crimes contra a autoridade ou disciplina militar? Claro que viola de cara a autoridade. Se está havendo uma reunião ali, uma confusão generalizada no alojamento, e o major chega para apurar ordem, ele tem que ser respeitada a sua autoridade. E simplesmente, se os militares recusam, caga para a ordem do major, portanto ali, crime militar de motim. Tá certo? Ótimo, professor, na marca. Que mais? O que é um crime de motim? Tem mais? Tem, olha aí, ó. Vou apagar isso aqui. O que é um crime de motim, professor? Que mais? Olha aí, ó. Reunir-se militares ou assemelhados, assentindo. O que é assentindo, professor? É concordando, tá bom? Concordando. Assentir é concordar. Assentindo em recusa conjunta de obediência, ou resistência, ou violência em comum contra superior. Senhores, só o ato de discordar, de assentir de maneira conjunta, já é um crime militar, tá bom? Por exemplo, imagina que 4 militares recebem uma ordem de um coronel. Soldados, cabos, sargentos, façam isso. Beleza. Logo depois, reúne-se todos esses militares e fala assim, não, concordam em não cumprir a ordem. Concordam em não cumprir aquela ordem. Só o ato, senhores e senhoras, percebam, só o ato de não concordar de maneira conjunta com aquela ordem do superior, fala assim, olha, não vamos cumprir aquela ordem. Pronto. Assentir, concordar conjuntamente em não cumprir a ordem recebida do superior, crime militar de motim, tá certo? Então, se o coronel fala, atenção aí, cabo, soldado, sargento e subtenente,
vocês realizarão ali uma manobra, uma atividade de exercício. Dia 12 de fevereiro. Pois bem, reúne-se esses militares e de maneira conjunta concorda em não cumprir aquela ordem. Só esse ato já é o crime de motim. O ato de assentir, concordar em recusa conjunta de obediência já caracteriza o crime militar de motim. Perceba que nesse caso aqui, galera, o crime não se consumou ainda. Tá bom? No aspecto do iter criminis, cogitação, preparação, execução e consumação. Ainda assim, o Código Penal Militar já pune. Ainda assim, o Código Penal Militar já pune. Nessa parte aqui, o Código Penal Militar ele é extremamente rigoroso. Só o ato de concordar em conjunto em não cumprir aquela ordem recebida do superior, negar a cumprir aquela ordem em recusa conjunta, já caracteriza o crime militar de motim, tá bom? Beleza, professor? Então vamos lá aí, ó. Reassentindo, concordando em recusa conjunta de obediência, tá bom? Militares concordaram em não cumprir a ordem, em desobedecer a ordem, portanto aí, crime militar de motim. Professor, o que mais? O que é um crime de motim? Tem mais um inciso aí, ó. Ocupando, olha, reunirem-se militares, né? Ou assembleias, ocupando o quartel. Peraí, professor? Então quer dizer que o ato de militares ocuparem um quartel já é o crime militar de motim? Sim, galera, não pode os militares ocuparem quartel de maneira ilegal. Essa é a realidade, tá bom? Aos militares, perceba, são proibidas as sindicalizações e as greves. Não tem possibilidade, ponto final. O militar, ele faz parte de uma categoria especial do funcionalismo público, tá bom? Tanto é que aquele pacote da maldade, né, que o povo está falando do governo, da aposentadoria, os militares são trabalhados à parte. O critério de aposentadoria, se vai aposentar de maneira integral, com teto ou não, os militares não entraram ainda naquele pacote, porque nós somos servidores públicos especiais. Tá bom, galera? Arriscamos a própria vida em proteção à sociedade. Então temos que ser tratados de maneira diferenciada. E também tem aqui um rigoroso Código Penal Militar, rigorosos regulamentos internos que regulam já a atividade militar de maneira altamente rigorosa. Tá bom? Beleza? Então não pode. Professor, mas eu já vi aí na televisão que policiais ocuparam o quartel e não tinha possibilidade das viaturas saírem dos portões. Mas quem estava impedindo as viaturas de saírem dos portões não eram os militares, eram as esposas dos militares, tá bom? Que são civis. Se são civis, não praticam esse crime aqui, tá bom? Devem ser militares. Na marca, professor. Vamos avançar então. Então tá aí, ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica, estabelecimento militar ou dependência dessa, hangar, aeródromo, aeronave, olha o graé, ó. Navio, olha que legal aqui, galera, ó. Viatura militar. Opa, peraí, professor. Vamos dar um exemplo aí. Imagina vocês que eu entro de serviço ali no dia 10 de março. Beleza. Ao entrar em serviço, eu e o meu companheiro falam assim, cara, vamos ocupar essa viatura aqui, não vou sair não. Ocupa aquela viatura em manifestação, por exemplo, tá bom? Nessa oportunidade, se eu estou desarmado, que vai ser muito difícil, mas é o crime de motim. Se eu estou armado, crime de revolta. Nós vamos ver daqui a pouco, crime de revolta. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte, se militares ali desarmados ocuparem uma viatura em protesto, já caracteriza o crime de motim. Olha que interessante. Vamos lá então. Beleza, professor. Ou utilizando-se qualquer daqueles locais, ou seja, desses locais aqui, ó, ou meio de transporte, tá bom? Ou aeronave, ou navio,
ou viatura militar se eu usar qualquer meio de transporte para ação militar ou para a prática de violência em desobediência à ordem de superior ou em detrimento de disciplina militar. Galera, só o ato de ocupar ou se eu utilizar qualquer daqueles locais ou meio de transporte para ação militar, por exemplo, olha que legal. Imagina que eu cautele uma viatura, eu tô com raiva do tenente. Eu cautele uma viatura, tá certo? Eu ocupo, olha aqui, ó, eu ocupo aquele meio de transporte que é a viatura militar. Eu estou ocupando a viatura militar, tá certo? Para uma ação militar, tá bom? Para uma ação militar, ou seja, para praticar também uma violência em desobediência à ordem superior. O tenente me deu uma ordem, eu não gostei, fiquei indignado com essa ordem. Falei, então peraí, sem vergonha. Pega a viatura ali e espera. Ó, eu e meu companheiro, 2 militares. Ó, espero. Quando o tenente passar, eu vou atropelar, eu vou matar o tenente. Percebam, isso já caracteriza o crime de motim. Por quê? Eu utilizei aquele meio de transporte para a prática de violência. Só o ato de utilizar esse meio de transporte para praticar a violência já caracteriza o crime de motim, tá bom? E aí, galera, a gente já está quase finalizando, para a gente fechar aí com chave de ouro, vamos trabalhar a pena, né? Reclusão de 4 a 8 anos, com um aumento de 1/3 para aqueles que são os cabeças, tá certo? E aí, e a revolta, galera, é a mesma característica, tá bom? Mas os agentes estavam armados. Então deve haver armas, tá bom? Deve haver armas para a prática do crime aí de revolta, tá bom? Agora, olha a pena, só o ato de estar armado, galera, ó, de 8 a 20 anos. Meu Deus do céu, tá bom? Agora a pergunta que nos é o seguinte, professor, essas armas precisam ser utilizadas? Ou seja, a arma, nós estávamos armados, essas armas precisam ser utilizadas para a prática de revolta? Não. Só o ato de estarem armados já caracteriza o crime de revolta. Não precisa o militar ameaçar com a arma de fogo, praticar violência com a arma. Não precisa. Não precisa. Só o ato de estarem armados já potencializa sobremaneira o crime de motim que caracteriza o crime de revolta, tá bom? Por quê? Porque é a mesma conduta do crime de motim, só que os militares estavam armados. Então, acho que ficou bem claro agora todos os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 149. Vou trabalhar um último tópico com vocês para a gente finalizar com chave de ouro. Olha só, galera. Vou até apagar aqui, tá bom? Vou até apagar aqui, ó. Olha só. Professor, eu já vi que a reunião de militares agindo contra a ordem recebida do superior ou negando a cumpri-la já caracteriza o crime militar de motim. Beleza. Mas aqui, professor, pelo que eu observei, tem que ter no mínimo 2 militares. É verdade, é um crime de autoria coletiva necessária. A pergunta é, e se um só militar recusa essa ordem? Senhores, se um só militar recusa essa ordem, não caracteriza o crime de motim do 149. Então quer dizer que vai ficar impune? Negativo. Perceba aqui comigo o que define o artigo 163 do Código Penal Militar. Vamos lá, olha aí, ó. Recusar obedecer a ordem do superior. Então tem que ter uma ordem também. Recusar também obedecer, né, a ordem recebida do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Detenção de 1 a 2 anos, tá certo? Então perceba, galera. Um só militar? É um só militar? Sim. 163. 2 ou mais? 149. Crime de motim. Afinal de contas, o crime de motim é um crime de autoria coletiva necessária. Então tá aí, missão concluída com sucesso. Corta para mim aqui. Senhores e senhoras, foi um prazer exponencial estar com vocês aqui
nessa pequena explicação acerca do artigo 149 e 163 do Código Penal Militar. Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar seus comentários, dúvidas, elogios, sugestões, críticas. Estamos aqui, tanto eu quanto o professor Advilson Caldeira, sempre para auxiliar vocês na tão sonhada, né, PMGO, no tão sonhado concurso, ingresso na corporação, vestir a farda e ostentar o pano, como a gente diz. Um forte e fraterno abraço e até a nossa próxima instrução. Valeu!